E aí, galerinha do oitavo ano, meu nome é Ives Fernando, sou professor de ciências e vamos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje nós iremos falar sobre potência elétrica, né? E essa potência elétrica nos eletrônicos dentro do nosso cotidiano. Primeiro vamos ver a definição sobre a potência elétrica. Observe aí na telinha. A potência elétrica, na realidade, ela é definida como a rapidez com que o trabalho ele é realizado. Ou seja, ela é a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. A unidade de potência no Sistema Internacional de Medidas é o Watt, em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt, que aproximou a máquina a vapor. No caso dos equipamentos elétricos, a potência ela vai indicar a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade aí de tempo. E falando sobre potência, bora falar aí sobre a questão do consumo de energia elétrica. Quando se fala do consumo de energia elétrica, vai existir um cálculo. Aí você fala, poxa professor, cálculo em ciência? Sim, em ciência a gente também tem cálculos. O cálculo de energia elétrica que vai ser consumida aí pelos aparelhos eletrodomésticos, ele pode ser feito com base na potência e no tempo em que cada um desses aparelhos ele permanece ligado, de modo que a energia elétrica que vai ser consumida, ela seja calculada em kWh. Saber calcular o consumo de energia, ele vai ser de grande importância para o uso consciente da energia elétrica. Por exemplo, uma lâmpada incandescente que em 1 segundo ela pode transformar 100 joules de energia elétrica na realidade em energia térmica e luminosa. Ela terá uma potência elétrica de 100 watts. Bora lá para a telinha para a gente ver bem como é que faz esse cálculo do consumo de energia elétrica. Eu tenho o consumo que vai ser em kWh, a potência que vai ser em watts do aparelho, a hora que ele vai ser consumida durante o dia ou durante os meses, né? Que vai ser dividido por mês. Então, primeiro a gente vai calcular o consumo por lâmpada por hora. Por exemplo, eu tenho aí o consumo descrito da caixa de lâmpadas que é igual a 100 watts, né? Esse consumo que é, por exemplo, em kWh, vai ter a potência que vai multiplicar pelas horas que foram consumidas, que vai ser dividido por 1000. Então, seguindo mais embaixo, a gente tem 100, que é a potência da lâmpada, vezes 1, que no caso foi consumido durante 1 hora, dividido aí por 1000. Quando a gente faz essa divisão, a gente tem 0,1 ou 0,10. O consumo da sala é igual a 0,1 kW. Ou seja, 2 lâmpadas vezes aí 3 horas, eu tenho aí um consumo aí da sala de 0,60 ou 0,6 kWh. Eu estou vendo aí, na realidade, como calcular o consumo aí de uma lâmpada, né? Ou seja, eu tenho uma lâmpada, depois eu tenho 2 lâmpadas ou 3 lâmpadas, vai ser de acordo com as lâmpadas que você vai ter dentro da sua casa e você pode fazer esse cálculo de acordo com as horas que esse aparelho ou essa lâmpada, né, vai estar ligada. Eu falei para vocês sobre a potência elétrica, que cada aparelho ela vai ter uma potência elétrica. E essa potência elétrica, é claro que vai ter um gasto. E mostrei para vocês como calcular essa potência elétrica. Agora eu quero que vocês observem na telinha quanto é que vai ser isso em relação à questão do gasto mensal. Você tem esse aparelho que vai ter uma potência, por exemplo, eu tenho um aparelho aí, nesse exemplo, que tem uma potência de 40 watts. Este aparelho vai estar ligado e depois eu vou multiplicar pelo número de dias que o aparelho foi ligado. Depois que eu faço toda essa multiplicação, eu vou dividir por 1000. Então, tendo aí o resultado, né, dessa multiplicação, no caso, depois que eu tenho esse resultado aí, eu vou multiplicar pela tarifa de energia, que vai ser local, né, do seu estado, do seu município, né?
E essa tarifa daí eu vou multiplicá-la. Quando eu multiplico por essa tarifa, eu vou ter o gasto, né, dessa energia mensal, que no caso desse aparelho aí deu R$ 2,88 de gasto mensal, ele sendo ligado durante 6 horas, durante aí 20 dias. Bom, vamos lá para o nosso cotidiano. Vamos ver alguns equipamentos eletrônicos em relação ao gasto mensal. Eu coloquei aí alguns exemplos que eu gostaria que vocês observassem na telinha. Veja só o consumo do rádio. O rádio, ele sendo ligado 8 horas por dia durante o mês, você vai pagar cerca de R$ 2,88. Então, eu tenho ali a questão do seu consumo, tá? Eu tenho a sua potência, que vai ser multiplicada pelo número de horas, pelo número de dias, que vai ser dividido por 1000. Tem um resultado que vai ser 2,4 kWh por mês. Vou multiplicar pela tarifa de energia, quando eu chego aí no resultado de R$ 2,88 por mês. Outro equipamento aí é a questão da TV LCD. A TV LCD ela já vai ter outro tipo de potência elétrica. Ela também vai ser ligada aí por um período de 8 horas. Quando a gente vê aí no resultado final, a gente tem aí um valor de R$ 34,56. Começa a observar que cada aparelho eletrônico ele vai ter um gasto. E esse gasto ele vai ser somado, que vai gerar aquela conta de energia elétrica. A gente está vendo aí alguns consumos de energia elétrica de alguns equipamentos que a gente tem dentro da nossa casa. Eu vou falar sobre a questão do computador. O computador ele é muito eficiente, né? Tanto para mim que sou professor, quanto para o seu pai, para sua mãe, para sua família, para você que é adolescente, para poder fazer suas pesquisas, para poder estudar e também para um momento de distração. Nessa nova geração que a gente está vivendo, eu observo que os adolescentes eles gostam muito de jogar e passam muito tempo em frente ao computador e que pode aí provocar alguns danos, né, em relação à questão da sua visão. Então, tem adolescentes que passam 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas e bora lá ver quanto é que tem esse gasto mensal de computador. Observe aí na telinha. O computador ele tem uma potência elétrica de 150 watts. Quando ele é ligado 8 horas por dia, aí num período de 30 dias, a gente vai fazer, lógico, aquele cálculo, né, onde a gente multiplica a potência pelas horas que foram consumidas e pelos dias do mês. Depois a gente pega esse resultado e divide por 1000. E quando a gente percebe que o consumo desse computador é de 36 kWh por mês. Quando eu multiplico pela tarifa de energia local, eu vou ter aí um valor de R$ 43,20. E você vai somando em relação aos outros eletrodomésticos. Bom, eu estou falando para vocês sobre o uso de equipamentos eletrônicos, né, e o gasto de energia que tem dentro de nossas casas. Eu quero falar do grande vilão, que é o chuveiro elétrico. Observa aí na telinha. O chuveiro elétrico ele tem uma potência de 5.000 watts. Se por acaso ele estiver funcionando 2 horas por dia, num período aí de 30 dias, a gente vai lá para aquele cálculo, onde você pega a potência, né, do chuveiro elétrico, no caso, a unidade dele, que vai ser multiplicada pela potência e depois multiplicada pela hora e pelo número de dias, a gente pega essa multiplicação todinha e vai dividir por 1000. Quando eu faço essa multiplicação e divido por 1000, se o chuveiro elétrico estiver funcionando 2 horas por dia, ele vai ter um consumo de 300 kWh por mês. Eu pego esse consumo daí e vou multiplicar pela tarifa de energia. Essa tarifa de energia que pode ser local, estadual, municipal. A tarifa de energia que eu coloquei aí é de R$ 1,20. Observe que durante o mês o chuveiro elétrico ele consumiu, em relação à questão de dinheiro, R$ 360. É por isso que eu falei que ele era um vilão da energia. Então, toma cuidado quando tu vai tomar o teu banho, né, com o chuveiro elétrico.
Então não é necessário você passar 30 minutos, 15 minutos. Uns 10 minutinhos é o suficiente para que você possa tomar o seu banho. E também a gente tem a energia elétrica em relação à questão das lâmpadas. As lâmpadas, elas podem ser incandescentes, quando ela vai precisar de uma maior potência elétrica, e também elas podem ser de LED, onde o seu consumo vai ser bem menor. Então, na telinha, vocês podem observar aí que eu tenho duas lâmpadas. Essas duas lâmpadas aí, ela tem uma potência de 100 watts. Ela vai ficar funcionando durante 8 dias, pelo menos num período de um mês. Quando eu faço esse cálculo daí, eu descubro que ela vai ter um gasto mensal de R$ 57,60. Vê só, R$ 57,60 durante um mês por duas lâmpadas, porque você deixou ligada ela durante 8 horas. Então é necessário você ter alguns cuidados, né? Algumas prevenções. Tá lá no cômodo, saiu do cômodo, desliga a luz. Não deixa a luz acesa. Não deixa a luz acesa do banheiro, nem do teu quarto, nem da sala. Só mantém a luz acesa do ambiente que você estiver. E se for um dia ensolarado, aproveita a luz do sol para manter essa luz apagada e ter um consumo de energia bem menor. E no final de tudo, que a gente vê, né, o consumo da energia elétrica dos nossos eletrodomésticos, é claro que ela vai gerar uma conta mensal. Então, essa conta mensal aqui no estado de Pernambuco, como vocês podem observar aí na telinha, quem faz essa conta é a CELP. A CELP, na realidade, ela vai pegar os quilowatts-horas que foram consumidos durante a sua casa e vai multiplicar pela tarifa, né? E vai gerar aí o preço, né, da sua conta. E falando sobre consumo de energia elétrica, a gente tem o selo do Procel, né? Quando eu falo do selo do Procel, são eletrodomésticos que irão gastar mais energias e menos energias. Isso vai de acordo com o nível de consumo de energia. Observe aí na telinha. Na telinha eu tenho o selo do Procel, onde vem se falando sobre o consumo de energia. Eu tenho o nível A, o nível B, o nível C, o nível D e o nível E. E tem os equipamentos eletrônicos. Então, de repente, você vai comprar um chuveiro elétrico. Observa lá a questão do selo do Procel. Se ele está no nível A, no nível B, no nível C, ou no nível D ou no nível E. De repente, você vê um chuveiro elétrico que ela está no nível E. O valor dele é bem baratinho. Mas, na realidade, você vai gastar bem mais. Porque esse equipamento ele vai consumir mais energia e você vai acabar pagando aquela diferença de um equipamento que vai se encontrar mais caro, mas com um consumo energético muito menor. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês quando vocês forem comprar o seu equipamento eletrodoméstico. É bem melhor gastar um dinheiro a mais do que ter que pagar isso na conta de energia elétrica. Em relação à questão de energia elétrica, eu queria falar para vocês alguns problemas que são ocasionados devido à nossa conta de luz vir tão cara, que são em relação à questão das ligações que são clandestinas. Pessoas que vão utilizar energia elétrica de forma impropriada, né, de forma criminosa, e esse consumo de energia acaba acarretando um aumento na nossa conta de luz. Porque enquanto o teu vizinho que está fazendo uma ligação clandestina está pagando uma conta inferior, você que não está fazendo essa ligação clandestina vai pagar justamente o consumo que o teu vizinho está consumindo. Observa aí na telinha quando a gente fala sobre ligação clandestina. As ligações clandestinas ela tem uma alta de 73% em Pernambuco. No primeiro semestre deste ano, o número de ligações clandestinas identificadas de energia elétrica em Pernambuco chegou a 65,706. Esse número ele equivale a um aumento de 73% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando a Companhia Energética de Pernambuco, que é a CELP,
constatou 38.880 ligações irregulares, ou seja, os populares gatos, em todo o estado. Os dados estão diretamente ligados ao aumento das fiscalizações realizadas pelas concessionárias. No ano de 2018, de janeiro a junho, teve 88,1 mil inspeções nos primeiros 6 meses. Já no ano de 2019, subiu para 107 mil inspeções. Isso aí devido às denúncias que foram feitas em relação à questão dos gatos, né? Das ligações clandestinas. Porque se teu vizinho está fazendo gato, quem está pagando a conta dele é você. E continuando na telinha, falando sobre as ligações clandestinas, de terem essa alta de 73% em Pernambuco, a CELP ela remove, na realidade, 1 tonelada de fios de telefonia irregulares em Belo Jardim. Nos 15 municípios que compõem na região metropolitana do Recife, foram identificados 40.843 ligações irregulares nos primeiros semestres deste ano, o que corresponde a cerca de 62% do total de energia furtada em todo o estado. De acordo com a CELP, com essa energia, seria possível abastecer uma cidade como Petrolina durante um mês. No entanto, as ações para identificar e coibir as irregularidades no consumo de energia ocorrem em toda a área da concessão da empresa. As equipes destinadas a atuar no interior de Pernambuco identificaram 24.863 ligações irregulares de janeiro a junho de 2019. Então, eu falei para vocês aí sobre a questão da potência elétrica, fui lá para o cotidiano sobre a questão do consumo de energia, como a gente pode calcular esse custo de energia mensal em relação a cada eletrodoméstico. Falei sobre as ligações que são clandestinas, o consumo dessa energia clandestina, porque é você, cidadão, que acaba pagando por esse consumo, então você tem que denunciar esse consumo, porque sua conta de energia ela pode vir muito alta devido às ligações clandestinas que vão estar na sua cidade, no seu município ou no seu estado. Então, é interessante a gente fazer essas denúncias, como também é interessante a gente promover algumas atitudes diárias dentro de nossa casa em relação ao nosso cotidiano sobre os eletrodomésticos quando eles são ligados durante muito tempo. Então, observa bem, se você não está no computador, desliga. Se você vai para o chuveiro elétrico, não precisa passar tanto tempo. Então, é necessário algumas medidas para que a gente possa economizar a nossa energia elétrica. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.